Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 165ª edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 24 de fevereiro de 2021. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora. Muitas circulares que hoje a AGT produziu foram sugestões da Ordem e uma estamos a trabalhar. Nós estamos a produzir algumas circulares em sede de RT para alguns esclarecimentos e partiram da Ordem, porque no dia a dia quem está presente é a Ordem que recebe todos os dias: olha, nós tivemos essa dificuldade, o cliente não consegue perceber, por favor. E nós partimos aqui de uma interajuda. Contas na Hora. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Hoje vamos continuar a falar sobre o fecho de contas e os nossos convidados são os contabilistas. Isabel Almeida, bom dia e seja bem-vinda ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina, bom dia, caros ouvintes, bom dia, colegas do painel. Bom dia. Décio Fernandes, bom dia e seja bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, Cris, estamos aqui de novo. Bom dia, caros colegas e estimados ouvintes. Bom dia, Ricardo Fernandes, e seja bem-vindo a mais esta edição. Muito bom dia, Cristina, muito bom dia aos ouvintes e vamos dar mais um contributo sobre a contabilidade. Carlos Mitage, muito bom dia e seja bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina, bom dia, caros ouvintes. Hoje é a terceira edição sobre os procedimentos do fecho de contas. Já tivemos aqui duas edições em que o foco foi o imobilizado, corpóreo, investimento financeiro. Hoje, então, vamos sair da classe 1 e descer para a classe 2. Mas vou fazer uma pergunta ao Carlos. Carlos, tem sido o feedback destas duas últimas edições? Tem sido positivo, já recebi vários comentários no privado, a interagirem positivamente, muitos de algumas questões que dominavam, mas devido ao tempo deixaram de dominar, está a ser um aprendizado para eles. Recebi também algumas críticas saudáveis para melhorar, esperemos que melhoramos, mas do ponto geral tem sido proveitoso, tanto para mim pessoalmente e para os colegas que têm ouvido. Muito bem, olha que bom. Vamos então começar. Hoje vamos cair para um grupo de contas que também é muito polémico no dia a dia da contabilidade. É a classe 2, é a classe das compras, das existências, mercadorias, consumíveis, produção em curso, produto acabado. Ricardo Fernandes, que introdução nos pode apresentar à volta desta classe, que é a classe 2? Muito bom dia mais uma vez. Esta classe está relacionada
relacionada com os inventários. Nós quase que somos obrigados a ler a norma internacional número 2, fala sobre os inventários e que aborda de maneira resumida o que se passa nesta classe. No fundo, vamos encontrar ativos que são detidos para venda, vamos também encontrar ativos que se encontram em processo de produção e vamos encontrar materiais que vão ser consumidos no processo de produção. Estes 3 tópicos estão fortemente relacionados com a classe de existências, que depois podem ser desdobradas consoante a realidade de cada empresa, de cada entidade. Muito bem. Eu vou passar para o Décio. Décio, a introdução que tem para este grupo de contas que alimentam a classe 2. Estas estão subdivididas na conta 21 compras, 22 matérias-primas subsidiárias de consumo, 23 produtos e trabalhos em curso, 24 produtos acabados e intermédios, 25 sobreprodutos, desperdícios, resíduos e refugos, a 26 mercadoria, a famosa conta do armazém, e temos ainda a conta 27 mercadorias em trânsito. Temos ainda a conta 28, adiantamento por conta de compras, as compras com preços previamente estabelecidas, e a conta 29, provisão para depreciação de existências. Muito bem, Décio. Agora vou, Carlos, aqui a introdução que traz para esta classe, que é a classe 2. Bem, Cristina, a classe 2, ela refere-se ao conjunto de ativos adquiridos pela empresa que se destinam quer à venda, quer ao consumo no processo produtivo ou na prestação de serviço, ou que resultem do processo produtivo. As existências em muitas empresas são os maiores causadores de dor de cabeça, quer para os contabilistas, administrativos, para os financeiros, e em muitas destas empresas elas têm um peso muito elevado nos seus ativos, pois exercem uma grande influência na determinação dos seus resultados. Daí que há necessidade, mesmo antes de se efetuar a contabilização delas, há necessidade de haver um conjunto de procedimentos a nível de controle interno para o adequado controle desta rubrica de existências. Podia citar alguns procedimentos, como o agrupamento em famílias de produtos, quer na sua arrumação física, quer na sua introdução nos sistemas informáticos. É importante que seja também assegurado, a nível do controle interno, a implementação de normas que ajudem o cumprimento das questões legais e fiscais no que se refere ao transporte, armazenagem, ou mesmo dos eventuais impactos ambientais, e também deve existir um sistema de controle interno muito forte que determina o controle físico dessas existências. Em suma, a boa contabilização das existências depende muito da interação que há entre o contabilista e os responsáveis, que é das áreas de compra, da gestão de estoque ou do armazém. Então, Isabel, quando é que uma empresa trata uma aquisição na conta 21 compras? Eu primeiro, antes vou fazer uma compra, tenho que perceber se esta compra vai ser uma aquisição para venda ou para consumo. Temos que tratá-las todas, independentemente se ela seja para venda ou para consumível. Tenho que perceber também se esta é ou não um custo. Pode ser uma compra que vai diretamente a custo. Vou as tratar por compra quando eu as vou adquirir para a venda ou quando as vou adquirir para o consumo do meu serviço. Eu vou voltar ao Ricardo e a pergunta é a mesma. Pode dar mais um exemplo do que é que nós podemos classificar em sede da conta 21 compras? Porque é muito comum ouvirmos muita gente a dizer que na 21 é para mercadoria. Se a empresa não vende um bem, nunca tem a conta 21 compras movimentada. Realmente existe muito erro de interpretação nessa conta. A conta de compra é uma conta de natureza transitória. Ela serve para espelhar as aquisições que vamos fazendo, principalmente está relacionado com a compra de bens para venda e para consumo relacionado com a nossa atividade. Isto que acontece? Quando nós fazemos uma compra, nós temos que ter o registro automático da movimentação do estoque. Se nós fizemos uma compra para efeitos de venda, nós temos que escolher qual é o sistema de inventário que vamos utilizar. Se for o permanente, temos que imediatamente transferir essa compra para estoque. Se for o intermitente, no final do período, mensal ou anual, temos que utilizar a fórmula do custo das mercadorias vendidas para apurar o custo das vendas. Em relação à outra questão do consumo de serviços, isso realmente gera muitas dúvidas nos contabilistas por causa
dos fluxos econômicos, né? Ou seja, nem tudo que nós adquirimos é para venda numa entidade. Principalmente nos serviços, por exemplo, as empresas de marketing, as gráficas, ou mesmo, por exemplo, os bancos que têm formatos enormes, onde compram papéis, os impressos e outros documentos afins, são obrigados a armazenar grandes quantidades de consumíveis e de produtos. E isso tem que se fazer um controle de inventário periódico e temos que contabilizar como custo de material consumido. As compras podem ser associadas às compras de mercadorias para vendas, mas também podem ser associadas ao material consumido. O contabilista deve ter o cuidado de definir qual é o sistema de inventário utilizado e, de preferência, utilizar um sistema informático que permita automaticamente registrar essas operações. Muito bem. Décio, vamos sair das compras e vamos para a 22, matéria-prima, subsidiárias e de consumo. As matérias-primas subsidiárias de consumo não se destinam à venda, mas sim para serem incorporadas na produção de um produto acabado, digamos, que posteriormente será revendido. Há situações... Vou voltar um bocadinho atrás na questão das compras. A conta 22 é de matéria-prima, enquanto a conta, por exemplo, 26 é de mercadorias. A conta 21 tem que estar subdividida, mais ou menos, pelas mesmas contas de destino final do produto. Nomeadamente, se nós vamos comprar mercadoria em que não vai haver um trabalho em cima para revenda, temos que contabilizar isso na subconta de compras respectiva às mercadorias. Mas a própria conta de compras pode ter subdivisões para as questões das matérias-primas, subsidiárias e de consumo. Relativamente à questão das matérias-primas e mercadorias, às vezes, e falo de situações que já encontrei, em que não há uma real definição, ou posso dizer conhecimento do negócio da empresa, e lança-se tudo na conta de compras de mercadorias, independentemente de ser matéria-prima ou não. Então, novamente, muito importante aquilo que o colega Carlos Mitães falou, há que conhecer o negócio da empresa e registrar os itens nas contas respectivas. A conta de compras é efetivamente uma conta transitória, independentemente do inventário, deve estar no final do ano totalmente regularizado para as respectivas contas finais de destino, quer sejam de existências, mercadorias ou de matérias-primas ou produtos acabados. Há que ter em conta nesta situação a questão da valorimetria das existências. Eu penso que um pouco mais adiante vamos falar dessa questão da valorimetria. Da valorimetria, muito bem. Carlos, uma situação não muito comum que já tenha passado com as matérias-primas e de consumo, olhando para as compras também, claro. Relativamente às compras, eu gostaria de ressaltar algo dado importante. As leis contabilísticas não nos permitem inscrever um bem adquirido diretamente na sua respectiva conta de existência sem passar pela conta de compras. Nós sempre que adquirirmos um bem fazemos passar pela conta de compras, independentemente do sistema de inventariação que nós usamos, seja ela permanente ou intermitente. E a conta de compra, conforme já foi dito pelos colegas, é de natureza transitória. Tem a natureza devedora, mas é transitória, ou seja, não é conta de balanço. Logo, num balanço não pode aparecer a conta de compra, deve ser saudada por contrapartida da sua respectiva subconta. Corretamente. Relativamente às matérias-primas, elas devem constar nessa conta todos os bens que serão incorporados no processo produtivo, quer seja para uma empresa industrial ou mesmo para uma empresa que presta serviço, mas que adquire bens que serão passíveis de transformação e serão usados na prestação do serviço. E aqui para ressaltar que não são só as empresas comerciais ou industriais que tenham existências, mesmo as empresas de prestação de serviço também podem ter existência. Do exemplo de uma empresa que presta serviço de limpeza. Para a prestação desse serviço, ela adquire vários itens, desde os produtos de limpeza, detergentes. Esses itens podem ser classificados como existências. Além desses itens cumprirem os requisitos da existência, também é necessário relacionarmos com o princípio do acréscimo, ou seja, na preparação das demonstrações financeiras, nós devemos reconhecer os custos no momento em que eles ocorrem.
Logo, muitas das aquisições vão ser registradas em existência muito por consequência deste princípio. Mais à frente poderemos nos debruçar mais sobre a relação deste princípio com a contabilização de determinados itens em existência. Muito bem, Carlos. Eu volto a Isabel. O Carlos tocou aqui num ponto muito interessante. Não se pode pular etapas ao tratar as compras. Já vimos muitas vezes notificações em sede da AGT em que as empresas estão a ser penalizadas porque levaram a mercadoria para 71, que é já o custo direto, e nunca passou pelas compras, muito menos pelas existências. Já tiveste situações do género? Eu acho que esta prática, eu digo sempre, desde que começou o EAC, algumas práticas têm sido corrigidas. Os formandos do EAC, sobretudo, levam situações do género para as sessões. E qual tem sido a posição da Isabel quando se depara com essa prática? Eu digo sempre, por alguma razão, a conta de compra aí está. O legislador, quando se lembrou em meter a conta 21, não a meteu por acaso. Pois, por alguma razão, as contas da classe 2. Então devem ser usadas. E como elas devem ser usadas, temos que as ver e olhar nos termos do PGC. O DLC falou muito bem. Primeiro temos que conhecer o negócio da empresa. Se não as conhecermos, muito dificilmente vamos conseguir dar tratamento a esta aquisição. Vamos perceber primeiro o negócio da empresa, se essa empresa é uma empresa de serviços e o material que as compra, como é que as vai consumir, se é uma empresa de produção e o material que as compra, como é que as vai consumir. Portanto, é preciso perceber realmente a atividade da empresa. Normalmente, quando deparo dessa situação, é dizer, olha, compras devem ser tratadas em compras. E elas têm que passar sempre na 21, porque elas não saem da conta, não saem do seu bolso diretamente para a mão do vendedor. Sai do seu bolso, vai para a sua mão e depois vai para o vendedor. Ela está no seu bolso, tira do seu bolso, vem para a sua mão. Depois da sua mão, ela vai para o vendedor. Portanto, é preciso tratá-las sempre em compras. Devem ser tratadas sempre na conta 21. Mesmo a conta 22, não sei da conta de fornecedor diretamente para a 22, ela passa sempre na compra, é contabilizada fornecedor, compras e depois passa pela 21 e só depois é que vai para a 22. Para passar na 24 tem que passar para a 21. Para passar na 26 tem que passar pela 21. Portanto, todas estas aquisições, relativamente ao que diz o PGC, passam pela conta de compras. Portanto, não nós podemos saltar etapa, como diz aqui o Dr. Carlos, né? Não vamos saltar etapas. Temos que seguir aquilo que o PGC nos guia, que ele não se guia, como a Cristina diz muito bem, é a nossa Bíblia e temos que andá-la e segui-las como deve ser. Este é o meu contributo. Muito bem. Ricardo Fernandes, é por conta destas situações que opta por recrutar novatos na profissão, porque quando nos deparamos com pessoas que já trabalharam algum tempo na profissão e têm esses erros gravíssimos por falta de não dominarem o PGC, depois dizem assim, mas eu trabalho há 3 anos, há 4 anos e sempre fiz assim. Com quem diz, quem é a senhora a mudar isso? Se bem que depois, quando as pessoas aprendem, fazem da sua maneira, né? Isso também é um bocado relativo. Isso geralmente aqui nos inventários, eu acho que temos 2 realidades. Não só em Angola, mas acho que em qualquer parte do mundo. Nós temos a realidade das microempresas, das pequenas e médias empresas. E por aí o contabilista às vezes tem certa dificuldade, porque os empresários não têm sistemas de controle. Muitas das vezes o próprio empresário não faz um inventário de estoque. Às vezes o próprio empresário não tem um programa informático onde se permita dar a entrada das compras, onde o programa automaticamente faça a saída do inventário quando se faz uma venda, por exemplo. E isso dificulta muito o contabilista, porque os inventários, para serem bem contabilizados, nós temos que trabalhar com informação extra-contabilidade. Não só com papéis, temos que trabalhar com informação extra. Ou seja, temos que ter uma informação de gestão que nos permita fazer as reconciliações. Por exemplo, eu vejo muitos balancetes com a conta de compras com não sei quantos códigos. Por exemplo, se a empresa tem 30 artigos, eles criam 30 contas. Isto não é prático. É necessário sensibilizar os empresários que é fundamental a informatização, porque hoje os sistemas ERP permitem fazer uma atualização na contabilidade automaticamente. Eu, quando estou a vender uma mercadoria, o programa automaticamente faz a movimentação do estoque. Eu, quando estou a fazer uma compra, o programa automaticamente faz a movimentação das contabilidades. E aí é muito mais fácil para o contabilista não saltar as etapas, como se falou há bocado, e permite também ao contabilista fazer as reconciliações.
Quando isto não acontece, a tendência do contabilista é saltar etapas e fazer tudo de maneira mais rápida, quando na verdade, se tivesse cumprido as etapas, iria precisar de informações que às vezes não tem. Então aí a minha recomendação é preciso seguir as regras, registrar as compras, fazer o controle, é preciso fazer o inventário, sabermos o que é que foi movimentado durante o período, é preciso saber o que é que está obsoleto, o que é que está estragado. Então, são informações que são necessárias para que o contabilista depois possa refletir na contabilidade o que realmente aconteceu durante um certo período. Muito bem, Ricardo. Carlos Vitais, então, que custos fazem parte destas compras de consumíveis e mercadorias? Antes, Cristina, queria fazer uma ressalva à abordagem do colega Ricardo. Nós, contabilistas, também, em dados momentos, somos corresponsáveis com a falta de organização dos empresários. É verdade que, conforme já abordamos anteriormente, nossos empresários pecam muitas vezes nas questões administrativas, mas também nós, contabilistas, em muitas situações temos sido coniventes. Uma situação que nós vivemos aqui no escritório, por exemplo, nós tínhamos um empresário que só vinha trazer os documentos no final do ano para fechar a contabilidade. E nós sentamos com ele e dissemos: senhor empresário, este é o último ano que nós trabalhamos consigo nestes moldes. A partir de janeiro de 2021, se quiser continuar conosco, vamos ter que fazer a contabilidade mês a mês, vamos ter que elaborar procedimentos administrativos e ter de cumprir os procedimentos administrativos. Se não cumprir, procura outro contabilista. Para nossa surpresa, o senhor acatou nosso conselho, reformou o escritório da empresa e até pediu que nós indicássemos e treinássemos um técnico administrativo para a empresa dele. Então, nós contabilistas também temos sido coniventes e devemos agir para corrigir essas práticas. E conforme o Ricardo disse muito bem, nós vamos pecar na contabilização das existências se não houverem procedimentos de controle interno com as existências. Eu já citei alguns no início e passo a citar também outros. Por exemplo, deve haver procedimentos administrativos de programas informáticos que informem fielmente e de forma antecipada as quantidades e os valores das existências, bem como os custos dos bens vendidos e consumidos. E o problema da informática é existente, mas já há muito software econômico no mercado e mesmo na ausência de software, eu digo que o melhor software do mundo é o Excel. Podemos construir planilhas de controle de estoque e dar treinamento no técnico administrativo para nos reportar a informação. E respondendo à pergunta da Cristina, eu queria antes falar da valorimetria. As existências são valorizadas ao seu custo ou ao valor realizável líquido. O valor realizável líquido é o valor de mercado adicionado dos custos com as vendas. É muito importante nós avaliarmos a tempo inteiro qual é o valor das existências no mercado, qual é o custo que a empresa teria se os vendesse no mercado para valorizar as existências. E ainda mais com a situação da inflação e da obsolescência, que são os dois grandes fatores para a alteração do custo das existências que nós vivemos no nosso dia a dia. Então devemos estar muito atentos a isto para valorizar devidamente as existências. Relativamente ao preço das existências, ao valor das existências, é semelhante aos dos imobilizados, conforme vimos nos programas anteriores. O seu custo de aquisição vai compreender desde o preço de bem, direitos de importação, custos com transporte, os custos com manuseamento, o honorário do despachante. Não vamos classificar numa 37, mas temos que acrescer aqui no valor do bem. Então, todos os custos suportados, desde a aquisição até a mercadoria estar em armazém à disposição para venda, devem incorporar o preço do item. Muito bem. Décio, eu vou ter com Décio. Então, o que é que compõe o custo da mercadoria que vai ser vendida ou do bem que vai ser consumido por causa da mercadoria que vem de fora? A mercadoria que vem de fora paga direitos aduaneiros e paga o serviço do senhor despachante, que o senhor despachante até tem a cultura de escrever a descrição do seu serviço, ele chama logo de honorários, e este honorários, tomamos conhecimento há bem pouco tempo, que este honorário é tratado na 75. É que esta mercadoria nunca foi registado o verdadeiro custo dela nas contas. Como é possível isso? Bom,
Cris, é o seguinte, nós os contabilistas, nós temos que dominar as definições e os princípios da contabilidade. Uma coisa que temos que dominar mesmo é a questão da definição do custo de aquisição da mercadoria, em que a definição diz que é o preço da fatura do fornecedor, por exemplo, estrangeiro, mais todos os custos incorridos até a mercadoria estar no nosso armazém em condições de revenda ao público. Porque se ainda estiver no nosso armazém e tivermos que fazer algum embalamento, algum trabalho sobre ele, esse custo de embalamento ou trabalhos adicionais deve ser incluído no total do custo da mercadoria. Caso contrário, nunca conseguiremos definir com fiabilidade o custo unitário de cada mercadoria. Nesse exemplo que deste, Cris, por exemplo, na fatura do despachante aparece lá honorários. O pessoal pensa logo a conta 75, FS tem lá uma subconta que é honorários. Então vamos já tirar para lá em honorários. Só que segundo isso, não está a respeitar a definição do custo de aquisição e a definição daquilo que deve ser considerado como ativo ou gastos. Nessa situação, vamos lá falar da importação de uma determinada mercadoria. Nós temos o preço da fatura do fornecedor estrangeiro, em moeda estrangeira, convertido para kwanzas, temos todos os custos de desalfandegamento. Não é só o custo com o despachante. Há estadias no terminal, os impostos aduaneiros, o transporte da mercadoria para o armazém. Há ainda, antes dessa fase, o valor do frete e do seguro, que graças a Deus agora já é obrigatório fazer em território nacional, e de forma a diminuir as nossas saídas de divisas. Então, todos esses valores têm que ser adicionados ao custo da mercadoria vendida, para que tenhamos sim a valorização real do mesmo. Vou passar para a Isabel. Isabel, o que muitos alegam, o facto de reconhecerem o custo com despachante na 75, é que, não, é um serviço e tem retenção. Claro, está sujeito à retenção, mas não deixa de fazer parte do custo da mercadoria. Portanto, o PGC é claro, diz outros custos direto ou indiretamente à aquisição da mercadoria até colocá-la em disposição na aquisição dentro do armazém. Portanto, outros custos diretos ou indiretos, que o imposto é na mesma sujeito à retenção na fonte, porque é um serviço que está sujeito à retenção na fonte, tem que ter, mas o custo desse serviço deve acrescer às existências. Eu até no fim do dia tenho dito, e vou para o Ricardo tenho dito assim, vamos supor que nós somos todos membros do CPCA, a OCPCA vai começar a vender canetas com o logotipo da ordem aos membros. Então chega um contentor para a frente da academia ou CPCA e está cheio de caixas. E vamos precisar, que é os meninos que podemos ir a busca daqueles meninos que ficam a engraxar em qualquer rua, para ajudar então a tirar as caixas do contentor e arrumar um espaço indicado por alguém na ordem. Até o dinheiro que vai ser pago a estes meninos vão concorrer para o custo deste bem que vai ser comercializado amanhã. Este exemplo de chamar os meninos, que até no fim do dia, se calhar cada um só recebe 500 kwanzas, 1000 kwanzas, no outro dia alguém dizia, até isso faz parte, não tem como não fazer parte. Ricardo, o que é que podemos dizer mais com relação a esta sensibilidade? E o Carlos Mitangio e o Décio estão sempre a tocar na mesma tecla. Temos que dominar o negócio. Em caso de dúvida, temos o PGCA, que é a nossa Bíblia, e há erros que nós, ao analisarmos, está mais do que claro que é de alguém que nunca abriu o PGC para ler. Eu tive uma experiência como docente numa universidade que estava a ensinar contabilidade no nível 1, que é a mesma iniciação, e fiquei espantado que os meus colegas anteriores dedicavam muito pouco tempo a estudar a normalização contabilística, ou seja, ensina-se mal contabilidade. Infelizmente, os técnicos pensam que contabilidade é olhar para o plano de contas, tentar enquadrar a conta que mais se adequa à operação que estamos a executar e contabilizar. Isto, de facto, é falta de conhecimento, porque o Plano Geral de Contabilidade tem as regras e nos orienta como é que nós devemos contabilizar as operações, consoante o plano de contas e consoante as rúbricas nas demonstrações financeiras. Isso realmente, esses erros acontecem muito, infelizmente, e isso é por falta de conhecimento e também por uma supervisão muito fraca de quem está a orientar os técnicos de contabilidade na fase inicial da sua carreira. E depois eles ganham esses maus hábitos e quando crescem na profissão continuam a cometer esses erros. Agora, em relação aqui à mensuração, à valorização, eu só queria acrescentar o que diz a norma internacional número 2, em que nós
nós podemos considerar, além do custo das compras, aquilo que nós abordamos há pouco tempo, que é o custo de aquisição, mas todos os custos necessários até o bem estar em condições de ser vendido. Temos também adicionar os custos de conversão e podemos adicionar também outros custos. O que é que são custos de conversão? O custo de conversão é mais utilizado no setor industrial. No processo de produção, nós estamos a fabricar um produto e nós temos que imputar alguns custos fixos diretamente ao inventário final. Neste caso, temos que ter em conta custos indiretos fixos e custos indiretos variáveis. Custos indiretos variáveis, por exemplo, eletricidade. Custos indiretos fixos, temos como, por exemplo, depreciação das máquinas, depreciação do edifício. Ou seja, nós temos que saber quais são as componentes que entram para o processo de produção, matéria-prima, mão de obra, gastos de fabrico. Temos que saber qual é a capacidade normal de produção, não a capacidade total, mas a capacidade normal. E temos que, depois da imputação, vamos conseguir saber qual é o custo unitário do produto e assim podemos valorizar o inventário. Isso é mais para as empresas do setor industrial. Também é importante nós contribuintes sabermos isso, porque nós, a maior parte, estamos mais no ramo do comércio e serviços. Também temos aqui os outros custos, que também tem a ver com a valorização ou a mensuração, onde temos custos dos empréstimos obtidos. Isto realmente está relacionado com ativos que estão a ser construídos de longa duração. Por exemplo, uma empresa que está a construir um prédio, ou seja, estes custos dos empréstimos podem ser imputados aos inventários. Depois, temos aqui também os custos de armazenamento. Atenção que os custos de armazenamento, por norma, não são imputados ao inventário, segundo a norma internacional, a não ser que sejam essenciais ao processo de produção. Se, por exemplo, o caso da indústria alimentar, o caso da carne e do leite, por exemplo, isso pode-se aplicar. E para terminar, nós temos aqui também outras técnicas alternativas. Temos o custo padrão e temos o retalho. O custo padrão é para aqueles processos complexos de produção, onde tem que se obter o custo padrão, como, por exemplo, a produção de diamantes. E também temos aqui o retalho, que é o que as grandes superfícies utilizam, como supermercados, por exemplo, onde conseguimos obter o custo do inventário, pegando nas vendas e deduzindo as margens brutas. Muito bem, Ricardo. Então é assim, nesta primeira parte entramos para as compras, valorimetria, é o que é que concorre para este custo, desde a matéria-prima, consumíveis e a própria mercadoria. Estando dentro das compras todas essas aquisições, a empresa ou começa a consumir ou começa a vender e vamos então chegar na fase em que temos que reconhecer o custo destas aquisições que estão a ser utilizadas, ou seja, estão a ser retiradas do armazém para o consumo interno ou para o fornecimento ao exterior. Caro ouvinte, só agora sintonizou a lá que é a edição 165 do Contas na Hora, o programa de rádio da OCPCA. Eu tenho em estúdio 4 contabilistas, o Carlos Bitange, o Ricardo Fernandes, a Isabel Almeida e o Décio Fernandes. Esta é a terceira edição a abordar os procedimentos do fecho de contas. Estamos na classe 2, uma classe muito, muito importante nas contas das empresas. É aquela conta que, se não for tratada conforme diz o PGC, os contabilistas que aqui estão a detalhar os procedimentos corretos, quando se deparam com balancetes e têm estes erros todos, são forçados a criarem documentos de regularizações e mais regularizações, e que não é correto. Estamos a corrigir um trabalho feito por um anterior colega, mas há momentos em que não temos mesmo hipótese e eu caminho porque não seguiu o que é básico conforme dita o nosso PGCA. É um momento de intervalo, voltamos em segundinhos para continuar a abordar este grupo de contas que é a classe 2, conta do inventário, a conta das existências, das compras, mercadorias, consumíveis, produção em curso e produto acabado. Voltamos já em segundinhos. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. Contas na Hora.
Sempre que existir algum problema, quer seja em sede de portal, quer seja em sede de internet, pagamentos bancários, alguma coisa, o importante é sempre evidências. Print screen, faz uma foto, faz uma compilação e o primeiro passo é sempre ir à repartição fiscal de domicílio e dizer: olha, eu estou a tentar fazer isto desde o dia X e não funciona. E cada processo deve ser analisado casuisticamente. Sempre que nós detectamos que a falha é nossa, nós devemos assumir esse erro e sim. Contas na Hora. Caro ouvinte, é a edição 165 do Contas na Hora, o programa de rádio da OCPCA. Décio, paramos nas compras, reunimos todos os custos e mais alguns. Estamos a vender para os nossos clientes, estamos a consumir para quem tem consumível, no caso uma prestadora de serviço, empresa de limpeza, está a funcionar, está a vender o seu serviço, logo está a utilizar os consumíveis. Quando é que nós chegamos à fase de ir reconhecendo cada custo à medida que se dá baixa ao armazém? A empresa, se for consumindo esses bens e não for dando a saída do estoque para consumo interno, quando chegar no fim do ano e for fazer inventário, vai ter quebra de inventário, porque não deu a saída das mercadorias, deste bem para autoconsumo. É que nesta parte temos que ter em mente a fórmula fundamental do apuramento do custo das mercadorias vendidas, onde diz que o custo das mercadorias vendidas é igual à existência inicial, mais as compras, mais ou menos regularizações de existências, menos as existências finais. E temos que ter atenção a essa fórmula, de forma a garantirmos de que o saldo que fica, por exemplo, na conta 26 mercadorias, confere com a nota correspondente ao apuramento do custo das mercadorias vendidas, bem como ao apuramento das existências finais. Nesta situação em causa, há uma saída do bem do armazém para o consumo interno, não é pela venda, mas sim por autoconsumo. Então a empresa tem que definir como procedimento um documento de saída de existências para consumo. E isso deve estar bem controlado, porque, novamente, a classe das existências é uma classe fundamental para as empresas, porque as empresas de comércio, a principal atividade deles é a venda daquilo que compram. Então têm que controlar muito bem as existências. Caso contrário, no fim do ano, os resultados não serão nada satisfatórios. Muito bem. É neste momento, depois de estarmos a vender e a consumir internamente, em que o contabilista chega para começar a analisar a informação enquanto consultor, porque é tratado tudo internamente, não houve devoluções nas aquisições de mercadoria ou consumíveis. Entretanto, a 21 diz 50 milhões, a 26 ou 22, conforme o caso, mercadoria ou consumível, diz 49 milhões. Entretanto, vamos para o custo do que foi consumido ou vendido, está lá qualquer coisa como 60 milhões. Olhando para isso, até parecem 3 empresas. Carlos Vitais. Claramente, se nós colocarmos esses dados, conforme o DES disse, se a empresa tiver a usar o sistema de inventoriação intermitente, vai no final do exercício apurar o custo de acordo com uma fórmula extracontabilística, que é o custo de mercadorias vendidas, igual a compras mais existências menos existência final. Se eu tenho compras 59 milhões e as existências tenho 49 milhões, o meu custo das existências tinha que ser 1 milhão, não devia haver 60 milhões na conta. Então é muito importante termos muito cuidado. E uma boa contabilidade passa pela conciliação das contas. Os números falam, os números estão interligados. À medida que nós formos fazendo a contabilidade, é necessário pararmos e analisarmos as contas, ver se há cruzamento. Nós não podemos ter um saldo super elevado na conta 21, se estivermos a usar o sistema intermitente, o sistema permanente que não cruza com a conta 26. Então temos que parar e fazer essa análise. Voltando ainda à questão dos consumíveis, que eu no princípio havia falado do princípio do acréscimo, muitas grandes empresas fazem grandes aquisições para o consumo interno. Por exemplo, os consumíveis como os papéis higiênicos, os papéis A4, grandes aquisições. E muitos contabilistas, em vez de levarem diretamente para custo na 75, registram como existência e vão registrando como custo
à medida que forem consumindo. Essas empresas têm uma grande capacidade de controle interno, tem um funcionário que controla as saídas dessas existências e reporta diariamente ou semanalmente ou mensalmente os consumíveis que vão sendo usados, e assim vai cumprindo o princípio do acréscimo. Ou ainda, no final do exercício, enquanto estivemos a apurar as contas, imagina que no ano um escritor de contabilidade adquiriu 10 caixas de papéis A4, adquiriu reservas de tinteiros e vários produtos de higiene. Nós classificamos isto no ato da aquisição, classificamos essas aquisições como custos, mas no final do ano nós verificamos que nem todas essas aquisições foram consumidas. Logo, se mantivermos esses dados na conta 75, não estaríamos a cumprir o princípio do acréscimo, a necessidade de realizarmos a especialização. Muitos preferem usar a contrapartida uma conta de 37, especialização. Eu pessoalmente, em muitos casos, registro na conta de existência. Daí que uma boa contabilidade parte sempre da observância do princípio do acréscimo e diferimento e da conciliação dos saldos. Queria também tocar num aspecto importante, é os descontos. Devemos também ter muita atenção com os descontos. Existem 2 tipos de descontos, os comerciais e os financeiros. Os comerciais afetam diretamente o custo da mercadoria, deverão ser deduzidos ao valor da mercadoria via uma subconta da conta de compras, descontos e abatimentos em compras. E os descontos financeiros, eles não deduzem o valor da mercadoria, mas são registrados como proveito financeiro. Devemos ter isso em atenção. E para as empresas de produção, é muito importante que haja conciliação entre a contabilidade financeira e a contabilidade analítica, porque à medida que vão sendo produzidos bens, à medida que o processo produtivo vai decorrendo, vão se consumindo matérias-primas, a mão de obra e outros gastos gerais de fabrico que vão sendo registrados nas suas respectivas contas, quer de pessoal, de existências, do custo das existências, quer de fornecimento de serviços de terceiro. É importante que haja uma folha de obra que consta todos os dados usados na produção. E mediante o fornecimento dessa folha de obra, deverá ser depois apurado a variação da produção, que será a conta 64 por contrapartida da respectiva conta de produto acabado. É muito importante que haja esse cruzamento entre a contabilidade analítica e a contabilidade financeira. Infelizmente, as nossas academias não têm feito esse cruzamento. Eu, por acaso, na academia ainda não aprendi a fazer o cruzamento. Não estou aqui a descredibilizar os meus professores, que são muito bons, foram muito bons até agora, mas uma sequela do currículo escolar. Mas é importante que haja esse cruzamento, a contabilidade analítica, a contabilidade financeira, para se valorizar devidamente as existências. A contabilidade analítica, a contabilidade financeira, o Carlos menciona aqui a conta 24, a produção acabada. Esta informação tem que vir de uma determinada área para que a contabilidade possa registrar confiabilidade. E aqui depois começa o grande problema. Esta falta de comunicação entre as áreas. É a mesma entidade, áreas diferentes e as informações não cruzam. Ricardo, o que é que o Ricardo pode dizer com relação a esta situação? Então a área do armazém tem informação A, a contabilidade tem a informação B, mas quem alimenta a contabilidade? O que é que falta para a informação? Já chegamos àquele momento da reconciliação, todos estarem a falar a mesma linguagem. Isto é uma questão de procedimentos, parte da gestão. Todos os bons hábitos, todas as boas práticas têm que partir do top management, da gestão máxima. Infelizmente, só em grandes empresas é que nós conseguimos observar algumas boas práticas. Nas pequenas e médias empresas ainda temos algumas dificuldades. Em relação aos inventários, do que estamos aqui a abordar, hoje em dia, mais uma vez vou voltar a insistir, um bom sistema ERP facilita muito a vida do gestor e do contabilista. Se nós juntarmos a um sistema informático ERP, que integra todas as áreas e outros movimentos caem na contabilidade automaticamente, se isto acontecer, o contabilista será uma espécie de controller. Ele apenas vai verificar se os movimentos caíram nas contas corretas e vai ter a certeza que aquilo que está na contabilidade realmente veio do sistema de informação que a empresa decidiu adotar. Isto, parecendo que não, facilita muito a vida e é importante que toda a empresa sinta este compromisso, sinta este engajamento e também é necessário que haja muita formação para que as áreas colaborem umas com as outras. Por exemplo, no caso do inventário, sem um sistema informático é muito complicado. Vamos imaginar uma empresa
empresa que tem cerca de 1000 artigos. Isto à mão é complicado. Eu preciso saber o que é que se passa em termos de prazo de validade. Eu preciso saber qual é o artigo que tem mais saída, qual é o preço de custo do artigo. Eu preciso saber qual é o artigo que mais quebras teve num certo período. E toda esta informação que vem do sistema informático pode ser normalmente reconciliado com a contabilidade. Por exemplo, um dos exercícios que se faz no final do ano é, por exemplo, o inventário em 31 de dezembro, no final do ano. Eu tenho que fazer aqui 2 exercícios. Eu tenho que contar aquilo que existe realmente em armazém, aquilo que existe de facto, e tenho que comparar com aquilo que está no sistema. E depois eu tenho que saber o que é que está no físico e não existe no sistema, e o que é que está também no sistema e não existe no físico. Isso é preciso um grande engajamento, isso é preciso um grande compromisso, senão é muito complicado. Porque quando nós olhamos para as mutações financeiras, quando olhamos para o estoque, é daqueles números que nós ficamos com uma suspeição. Mas será que isso é verdade? Está aí? O contabilista não se sente muito confortável com aqueles números. Há sempre necessidade de ir ao detalhe, ver o que é que lá está, ver se realmente fizeram alguma espécie de controle interno, ver se fizeram algum inventário, ver se a empresa pelo menos elabora uma estrutura de cálculo. Há empresas que não elaboram estrutura de cálculo. É impressionante. Nós temos aqui casos de empresas que tu perguntas, mas qual é o teu preço de venda? Eu fiz uma análise do mercado, umas concorrentes partiram com esse preço e eu simplesmente parti com esse preço. Mas tens que ter uma estrutura de cálculo. Tens que saber mais ou menos onde é que estás a ganhar, quais são os custos imputados, qual é a tua margem. Então todas essas informações levam um certo tempo e é preciso uma mudança de mentalidade. Mas com um sistema de ERP bem instalado, com formação e com um compromisso, acredito que o trabalho de controle interno será muito fácil. Muito bem. Deixa-me só dar uma chega aqui àquilo que o Ricardo disse. Ricardo, não sabem o seu preço de custo unitário e o preço que praticam é, digamos, aquilo que dizem ser o preço do mercado. Por isso que nós temos preços hiperinflacionados na banda. Os empresários podem até estar a ter prejuízo por não terem o conhecimento do custo real da sua aquisição e estarem a seguir a concorrência quando, efetivamente, o preço que estão a praticar nem sequer consegue cobrir a margem operacional da empresa. Então, isso é uma realidade social nossa que é preciso combater e não admira que nós em Angola somos, neste caso Luanda, uma das cidades mais caras do mundo. A questão dos preços parece que não existe. Parece que cada um faz os seus preços. Na banda das leis só estão no papel. Então é assim, um erro que me chegou aqui, uma colega, e o que é que eu posso fazer? A colega diz assim, a empresa presta serviço de segurança, não vende nada de mercadoria, entretanto tem existência em mercadoria. O que é que ela deve fazer? São os erros da classe 2. Uma empresa prestadora de serviço, no limite dos limites, tem consumíveis, nunca pode ser mercadoria. Aí há um erro crasso mesmo na sua contabilização em mercadorias, quando no máximo poderia contabilizar isso numa 75, material de proteção, etc. A situação que pode estar a ocorrer ali é o facto de eles terem efetivamente uma grande quantidade de material de proteção individual e terem a necessidade de terem o controlo do estoque desse material. Mas depois confunde-se a definição. Os softwares podem ter o controlo desse estoque do material, mas jamais pode ser considerado compra de mercadorias, porque a própria atividade principal da empresa não é venda, não é comercialização. Aí há mesmo que corrigir o registro contabilístico para uma FST. Pois, deve fazer aqui a correção, ou no limite se aferir que eu tenho esta existência de material interno para o consumo interno, como uniforme para as seguranças, todo aquele material, é solicitar uma inventariação, não é, Carlos? Em solicitar uma inventariação, pode manter em existência, não reclassificá-lo e ir retirando da existência para a conta de fornecimento de serviço de terceiro à medida que for usado. Mas tem que reclassificar, não pode permanecer na conta de mercadorias. Pois é, temos destas situações, é que este grupo da classe 2, para já que é um grupo com muitas contas, muitas contas, e confunde muito. São muitas contas e faz assim uma confusão meio complicada. Vocês conhecem, Carlos, empresas que tratam por tu a conta 24 e a 64? Eu tenho um cliente
é uma empresa, prestação de serviço de torneio mecânico, é uma empresa industrial, é dos meus clientes mais antigos que eu tenho. Inicialmente cometemos muitas gafes na contabilização desta empresa. Nós percebemos que é uma empresa industrial recentemente, depois de conhecermos devidamente a sua atividade, e estamos a implementar procedimentos, primeiro de contabilidade analítica, criamos folhas de obra para cada obra que eles têm, e à medida que eles vão nos informando dessas folhas de obras, nós vamos fazendo a reclassificação dos custos da conta 24 e a conta C64. É a única experiência que eu tenho de uma atividade industrial, mas deixa-me dizer, é uma empresa pequena, mas há uma complexidade enormíssima no tratamento destas Tem informação. Muito bem. Isabel, 90% dos formandos do ESE ficam a conhecer a regra do tratamento das contas 24 e 64 no ESE. Sim, ficam realmente a conhecer a conta da 24 e da 64 no ESE. Percebem quando é que elas devem ser tratadas na 24 e quando é que elas devem ser tratadas na conta 64. Formandos do ESE têm um privilégio de ter aquilo que nós não tivemos. É mesmo isso, Isabel. Tenho dito, quem nos dera, nós formadores, termos tido esta oportunidade quando começámos na profissão um dia. Sério, nós nos fizemos na profissão sozinhos, a errar num dia, acertar no outro, a Direção Nacional dos Impostos na altura a puxar as orelhas com as notificações, e não vai e vem, tentar falar com quem sabe mais que nós e termos assim um formador à nossa frente para nos guiar, nos orientar. Infelizmente nós não tivemos esta oportunidade, por isso quem está no ESE deve mesmo aproveitar e aproveitar para a vida, porque nunca mais vão ser as mesmas pessoas depois de terminarem o ESE. Tem um conteúdo programático muito, muito rico, por isso é que eu digo aqui e pergunto a Isabel, porque a Isabel faz parte do grupo de formadores também, a regra da 24 e a 64 é uma festa quando aprendem. E Cristina, deixa-me aqui fazer a publicidade, eu sou produto do EAC. Ah, boa! A contabilização da conta 24 e 64, o domínio passei sim a tê-lo no EAC. Foi assim que depois te lembraste de corrigir o cliente. Foi assim. Deixa-nos muito felizes saber disso, pá. Precisamos, a Isabel, precisamos de uma beta online, Carlos. Precisamos, isso é um orgulho nacional. Precisamos disso, senhora. Mas estão de orelha a orelha. Muito bem, Carlos, que bom. E ainda bem que o Carlos fez aqui menção a isso, é produto do ESE. O Carlos nunca mais vai ser a mesma pessoa. Depois de ter passado pelo ESE, nunca mais mesmo vai ser a mesma pessoa. Até para nós, formadores do ESE, a cada sessão é uma escola e andamos a aprender todos os dias. E o foco no fim do dia do ESE é remeter toda a turma ao PGC. PGC o tempo todo. Só desta maneira para começarmos a ter sensibilidade com relação ao negócio da empresa A, da empresa B, e estamos à vontade em dar o tratamento que lhe é devido sem grandes falhas. Ricardo Fernandes, recomendações que queira deixar aos colegas que hoje estão atentos a acompanhar a classe 2. Eu recebi muitas mensagens. Então, para a próxima semana, o que é que vai ser? É a classe 2. Já vamos chegar na classe 2. Eu estou atento, eu quero acompanhar. Recomendações, Ricardo? Aos colegas contabilistas, como já foi aqui abordado, é importante que conheçam também o negócio da empresa que estão a fazer a contabilidade. Hoje em dia o contabilista tem que ter muitas valências, tem que saber inglês, tem que dominar a informática, tem que conhecer um bocadinho de marketing, tem que saber um bocadinho de economia, tem que perceber um pouco o que se passa no interior da organização para também perceber o que é que está a contabilizar. É importante sair do campo teórico para o campo prático. Isso é possível se, vamos imaginar que, por exemplo, faça a contabilidade de um armazém de perecíveis. É importante ir ao armazém, é preciso conversar com as pessoas, verificar como é que eles armazenam os produtos, conversar com a gestão, saber qual é o preço de venda que pratica, porquê, quais são as margens que pratica, quais são as dificuldades que encontra no mercado. Isso, às vezes, o contabilista gosta muito que a informação chega à sua mesa, toda a papinha feita, tem uma certa dificuldade em sair do escritório e ir para o campo. Então, cadê os contabilistas? Tem que mudar a mentalidade, é preciso sair do gabinete e ir para o campo, é preciso perceber o negócio, porque o contabilista, a médio e longo prazo, deixa de ser contabilista e passa a ser gestor, é uma evolução natural. Em relação às compras, a recomendação que eu deixo é sempre a mesma. É preciso o contabilista exigir um sistema informático de gestão para trabalhar, senão é complicado. Fica muito complicado fazer o controle do inventário à mão, só usando faturas. Não, é preciso um sistema informático, é preciso
registrar os produtos todos no sistema informático, os preços, os prazos de validade, a localização, onde estão os produtos. É preciso fazer o inventário periódico. É preciso integrar o sistema para que todos os movimentos caiam automaticamente nas contas contabilísticas, para que o contabilista seja apenas um controller. Isso é o futuro da contabilidade. O contabilista já não vai mais estar a classificar à mão débitos e créditos como faz agora. O contabilista tem que perceber a contabilidade, entender as contas, mas tem que analisar. Então, é importante ter essa preocupação. Em relação aos empresários, é preciso controlar os seus inventários, elaborar a estrutura de cálculo. É preciso ter aquela preocupação de saber se está a ganhar ou se está a perder, para que não prejudique o seu negócio. Muito bem. Isabel, recomendações para os ouvintes, sobretudo os estudantes de contabilidade, os alunos, os formandos do famoso EAC, o Estágio em Ambiente Controlado. Que recomendações quer deixar aqui, Isabel? A minha recomendações vai no geral. Devem os contabilistas solicitar às empresas que façam mesmo inventário no final do período, né? No final do exercício, no final do ano. As empresas dia 1 fechem as portas dia 2 e dia 3 para fazer inventário. Pois é. Décio, a recomendação que queiras deixar? A minha recomendação tem a ver um pouco com a parte final da parte das existências, que diz respeito à questão das provisões. Temos que ter atenção, porque há muitas atividades que têm mercadorias perecíveis. Há que ter atenção à rotação do estoque e verificação se não há estoque perecível em que haja necessidade de se fazer provisão. Porque a definição de provisão diz que é o reconhecimento de um custo potencial no futuro, mas que diz respeito ao exercício corrente e deve sim ser reconhecido no exercício corrente. Portanto, nós temos que usar e abusar das definições que aprendemos na contabilidade para o correto reconhecimento das coisas e apresentarmos a situação real da empresa. Muito bem. Carlos, recomendação, por favor. Relativamente aos contabilistas, a recomendação que eu deixo é não fechem as contas sem visitarem a empresa. Visitem pelo menos a empresa. Se houver disponibilidade durante o exercício, vão para lá, mas pelo menos antes de encerrarem as contas, visitem a empresa. E eu recomendo também que façam uma ficha dos clientes. Sempre que ganham um cliente, reúnam a equipe toda, sentem e façam uma ficha sobre como contabilizar a empresa, as particularidades. Faça uma ficha técnica da empresa e as particularidades para a sua contabilização. Para os empresários, com a lei do IVA, devem ter muito cuidado com as existências. Nada de estarem a afetar as existências para fins pessoais. Pode daqui da IVA. E da IVA, sim, devem ter muito cuidado com isto. Invista em software de gestão de estoque. Existe muito software nacional com muita boa qualidade a preço econômico. Caso não haja possibilidade para aqueles microempresários que não têm as mesmas condições de ter softwares, existem planilhas de Excel que podem também auxiliar na gestão de estoque. Mas quer para os empresários, quer para os contabilistas, era muito importante estabelecerem controle interno para as existências. Isso é muito importante. Muito bem, Carlos, muito bem. Quem está a trabalhar em sede de fecho de contas nesta altura, que é o grande momento, vai a tempo então de começar a corrigir, ir analisar, mas por favor, a classe 2 deve ser devidamente reconciliada. Atenção ao saldo inicial, atenção às compras, atenção às existências, tanto na 22 como na 26. Depois então, atenção à reconciliação com o que vai levar a custo. A Isabel, o Ricardo Fernandes, o Décio Fernandes e o Carlos Mitães, o nosso muito obrigada pela disponibilidade. Voltamos na próxima edição, porque temos muito para falar à volta destes procedimentos do fecho de contas. Boa continuação, boa semana para vocês e até a próxima edição. Obrigado. Muito obrigado, Cristina. Desejamos o mesmo. Obrigada, Cristina. Desejamos igualmente assim. Muito bem. Então, caro ouvinte, já sabe, a hora 11 é hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação estive Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC.
todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na hora. Contas na hora.